Graças a paz, amada igreja. Pela graça, bondade e misericórdia do nosso Senhor, estamos aqui mais uma manhã. Amém? A gente vem dos últimos estudos sobre Hebreus capítulo 12, e vamos dar continuidade pela graça de Deus, e vamos, permitindo Deus, concluir o capítulo 12 de Hebreus. Então, peço que os irmãos abram a palavra de Deus em Hebreus 12, do versículo 18 ao 29. Hebreus 12, do 18 ao 29. Assim diz a inerrante palavra de Deus. Ora, não tende chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não se lhe falassem mais, pois já não suportava o que lhe era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tende chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a palavra dos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém? Oremos. Amado Deus, glorioso Pai, nós te bendizemos, ó Deus, bendizemos a tua palavra, bendizemos a ti, ó Deus, por esse momento tão importante, o momento mais importante, ó Deus, de toda a semana, que é o momento onde os teus filhos se reúnem, ó Deus, para honrar e glorificar o teu nome, ó Pai. Ó Deus, que nesses todos não venha este que fala algo de si, do seu próprio intelecto, mas que o teu Espírito, ó Deus, venha a estar falando, ó Deus, venha estar instruindo, tanto este que está falando, ó Deus, como toda a congregação. Ó Deus, que o Senhor venha nos dar a consciência, ó Pai, de que devemos te servir na majestade e na qualidade que o Senhor quer ser servido, ó Pai, como o Senhor quer servido, não como nós achamos, não como nós pressupomos, mas conforme o teu querer, ó Pai. Ó Deus, abençoa esta igreja, abençoa essa congregação, abençoa, ó Deus, para que possamos sair dessas quatro paredes, ó Pai, e anunciar o teu evangelho conforme ele deve ser anunciado. No nome do Senhor Jesus, amém. Eu uma vez falei com um pastor que, para mim, Hebreus era um dos textos, um dos livros mais complicados de se entender.
E ainda falei que achei mais complicado do que o próprio Apocalipse, né? Há uma mística em cima do Apocalipse que muitos têm medo até de ler. Mas Hebreus eu achei muito mais difícil. Quando a gente, lendo agora até esse momento aqui, a gente vê que há uma certa dificuldade. Se a gente não tiver estudando, Deus dando graça para compreender, a gente vai misturar as coisas. Mas quando Deus vai dando a graça, a gente vai vendo que é um livro maravilhoso. Um livro formidável. Antes de iniciar o estudo, ou pelo menos trazendo aqui uma pequena história, o senhor já ouviu falar no efeito alegoria da cigarra? A irmanita já viu uma cigarra, né? Irmanita já, com certeza. Uma cigarra. A cigarra, eu chamo que ela tem um efeito hipnotizante. Quando eu era criança, lá no sul da Bahia, a gente ia para a roça, aí a cigarra cantava, a gente ficava, a cigarra vai estourar. E no outro dia a gente ia procurar a cigarra, né? Eu e os primos meus. E aí a gente via, pastor, aquela casca, né, da cigarra, e ficava ali, eu ficava ali olhando, rapaz, que negócio bonito, né? Aquele perfeito, pastor, até as patas da cigarra, todos os detalhes, aquelas partes mais finas, né? A frente da cigarra perfeita. Não sei se João já viu, mas é interessante. O oco é a cigarra como se fosse um molde, né? O molde da cigarra ali, perfeita. E aí eu ficava ali admirado, né? Eu não sei se João disse que nunca viu, mas o pastor já viu? As pessoas que já viram veem que é muito bonito, né? Isso acontece porque quando a cigarra ela tem um momento que ela fica adulta, ela sai daquela casca antiga, né? Daquela exoesqueleto, né? Ela sai dali e se torna uma outra cigarra, sendo a mesma cigarra, né? Aí chama isso de metamorfose. Alguns outros animais acontece também, a cobra, né? Cobra acontece isso, a águia, só que de forma diferente. Mas ela sai daquela antiga pele, vamos dizer assim, né? E tem uma nova pele. Ou seja, dentro de si sai uma nova cigarra, ficando somente a casca da anterior. E essa casca, meus irmãos, ela é seca, apesar de às vezes ela ser bela, ela é uma casca morta. Não pulsa a vida naquela casca. Né? Ela é uma casca, você pega ela e esbagaça. Ela não tem vida, não tem ali células, não tem ali sangue correndo ali naquela casca. E as pessoas ficam admiradas com aquela casca e não lembram que ali não há mais vida. Ela não para refletir que naquela casca não há mais vida. E elas admiram o exoesqueleto e não se lembram que fora daquele exoesqueleto tem uma cigarra viva. Tem uma cigarra que está correndo, né? Vamos dizer assim, não sei, mas correndo sangue, se é que eu posso chamar de sangue, ali em uma cigarra, que não é mais aquela. Mas as pessoas, elas se esquecem, nem lembram que existe uma cigarra viva. Só ficam admiradas pela estrutura morta do exoesqueleto daquela cigarra que já não existe mais. Essa pequena história ela vai servir para todo o nosso estudo, permitindo Deus. Mas vamos, já que tem um tempo, fazer um pequeno... lembrar um pouco do que a gente falou nos últimos 3 ou 2 estudos, salvo engano. Como vimos nos últimos estudos, né, o escritor de Hebreus, a gente não tem certeza de quem foi. Os estudiosos aí, os maiores conhecedores da palavra de Deus, uns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Barnabé, Lucas, Paulo e até mesmo Priscila. Mas ninguém bate o martelo. Ninguém bate o martelo. Também não há precisão na sua datação. A gente vimos que alguns falam que foi antes da queda do templo, da destruição do templo, em torno de 60 depois de Cristo. Outros falam que foi até em 95 depois de Cristo, ou seja, depois de um dos maiores marcos após a ressurreição de Cristo, que é a destruição do templo. Como também vimos, os primeiros destinatários foram judeus cristãos, porém não se há também uma certeza de quem eram esses judeus cristãos, se eram de Israel, se eram de Alexandria, ou se eram mesmo de Roma. Ou seja, há algumas incertezas.
Só que essas incertezas eu chamo de situações irrelevantes. É irrelevante. Porque se fosse relevante, estava na palavra de Deus. Mas aprova o Senhor não revelá-la. Então, para a gente, apesar de querer supor, pouco importa. Mas isso não deixa, como a gente tinha falado anteriormente, esse livro ele não diminui frente aos outros, ele não é menos importante que os demais. Muito pelo contrário, ele continua, como toda a Bíblia, infalível, inerrante, inspirada, autoritativo e suficiente, como toda a palavra de Deus. É suficiente em si, suficiente no todo, né? Pois faz parte do que é suficiente, é a palavra de Deus. Esse livro ele foi escrito em um processo que ainda os cristãos eles ainda eram confundidos com os judeus. Os gentios, em específico, os romanos, eles não conseguiam ainda distinguir muito quem era judeu e quem não era judeu, ou quem era cristão, quem era judeu, quem era cristão. Então, eles ainda tinham uma certa proteção religiosa. A gente sabe que os romanos protegiam de forma relativa os judeus. Né? Os judeus pagavam tributos e os romanos os protegiam com uma proteção relativa. Havia uma distinção clara desde o início, né? Desde a origem do cristianismo, mas externamente, né? Essa distinção ela não era tão perceptível, principalmente para os ímpios. Mas no processo da Carta dos Hebreus ser escrita, culmina com essa distinção, né? Como eu falei, foi no processo, a partir dos gentios de duas religiões. Eles começam a enxergar que o judaísmo e o cristianismo não são a mesma coisa. Até então, os cristãos gozavam da mesma proteção relativa dos judeus. E com a distinção, perde-se essa proteção. A gente vai ver que, nesse processo aí, do início do primeiro século, depois de Cristo, os ataques aos cristãos, ele fica muito evidente. Né? Você distingue, os judeus falam, não, esse povo não é judeu, esse povo é de uma seita, é da seita do caminho. Né? Então, começa a ficar muito claro, não só internamente, como externamente, para os poderosos. E aí eu volto a vocês refletirem sobre a alegoria da cigarra. Vai ser muito importante. Nesta nossa alegoria, aqui no caso os gentios, eles ficam admirados pela beleza ritualística dos judeus, da casca morta, da cigarra, e concede a eles uma relativa proteção. Mas há um problema grave. A cigarra que eclodiu, ou seja, os cristãos, com toda a vida vigorosa, verdadeiramente bela, também começa a admirar a casca, ao ponto de querer voltar aos seus rudimentos mortos. O problema é que não era somente os gentios que estavam ali admirados com a ritualidade dos judeus. Os cristãos também começam a lembrar e admirar todo aquele esqueleto. Ao ponto de querer voltar àqueles rudimentos mortos. E eu entendo que talvez isso tenha acontecido por dois motivos. Um deles, a questão da beleza, que de fato a forma de cultuar, a estrutura judaica era muito bela, muito detalhada, muito bonita. E a gente sai daquela beleza toda para uma simplicidade. Né? E simplicidade as pessoas confundem com falta de beleza. E também pela questão da proteção que eles tinham quando eram judeus, uma relativa proteção do Estado. Na carta aos Hebreus, o autor vem construindo uma narrativa para abrir os olhos dos judeus cristãos de não voltar para o judaísmo, nem de dar importância às observâncias cerimoniais. O objetivo principal do autor era de mostrar a glória transcendente da era cristã em comparação com o Antigo Testamento. Em outras palavras, a cigarra não olhe para aquela casca morta. Olhe para o sangue que te dá vida. Olhe para Cristo. Não podia mais olhar para aquela cigarra, estava morta. Mas deveria olhar para o que dá vida. E o que dá vida é o sangue. E nesse caso, é o próprio Cristo. No capítulo 12, o autor
inicia exortações aos judeus cristãos de como agir e se proteger de influências dos judaizantes. Ele faz uma analogia a uma corrida. E aí, meus irmãos, só abrindo parênteses, há muitas das heresias, muitos dos falsos ensinamentos que nós temos hoje. Se a gente for estudar a história da igreja, vai ver que eles já existiam antes. Hoje, a gente vai ver aqui, no decorrer, mas ainda hoje, o efeito judaizante ainda é muito forte em nossas igrejas. É uma heresia. Por que heresia? Se fosse antes de Cristo, não seria heresia. Mas, depois que Cristo vem, morre e ressuscita, é uma heresia. Por quê? Porque você está querendo voltar às sombras, às teofanias. Então é herético. E isso já existia naquele tempo. E era a maior das heresias até então. Por quê? Se até hoje os judeus influenciam a nossa forma de cultuar, eu estou falando não nosso da congregação, mas nosso dos cristãos em geral, imagine com 30, 40, 50 anos depois que Cristo ressuscitou. Ou até 100 anos depois que Cristo ressuscitou. E aí o autor dos Hebreus ele faz analogia com a corrida, onde o cristão é o corredor e tem como referência o corredor perfeito, sendo este a inspiração nos momentos de cansaço. Ou seja, ele mostra que nós estamos numa corrida. E ele falava ali, no início de Hebreus 12, que nossa corrida, a gente corre como se fosse ele chama de uma arena, é um estilo, um estádio, e que está cheio de testemunhas, heróis da fé que estão ali nos incentivando. E quem são esses? É a palavra de Deus, os heróis que estão na Bíblia. Abel, Pedro, Tiago, Moisés, Noé, Sansão, enfim, todos os homens, Abraão, Isaac, Jacó, todos os homens da Bíblia e mulheres que testemunharam, eles testemunham da glória de Deus, estão ali nos incentivando. Vai, Joãozinho, vai, você vai chegar lá, Joãozinho. E como é que eles estão incentivando isso? Mediante a palavra. Quando nós lemos a palavra, vemos eles nos incentivando. E nós, como estamos correndo nessa arena, a gente viu que nós não corremos. Estou aqui correndo e olhando, olha, tá vendo ali? O Joãozinho está mais fraco que eu vou chegar primeiro que ele. Não, quem faz assim é o ímpio. O ímpio, quando está correndo, ele está olhando, não sou pior, né? Tem pior que eu. Mas nós temos que olhar porque correu perfeitamente. E não só correu perfeitamente, como correu sem apoio de ninguém. A gente tem um apoio que é a palavra de Deus. Ele não tinha apoio, ele era a palavra de Deus, ele estava correndo só. A corrida dele foi com obstáculos intransponíveis, mas ele transpôs todos e chegou em primeiro lugar. Então nós temos que olhar para ele. E aqui deixa claro. Temos que olhar para aquele que fez a corrida perfeita. Nós temos a bênção de ser incentivado pelos heróis da fé. E nessa corrida nós temos que tirar todo embaraço. Aqui deixa claro que mas eu aprendi que lá na filosofia, na psicologia, a gente se fizer assim, se a gente fizer assado, é melhor, porque... Não, tire tudo isso. Se você correr com você não vai conseguir correr. O peso é muito grande, você tem que tirar tudo. É que nem a porta estreita, né, reverendo? Você não pode chegar à porta estreita com aquela mochila de camping, cheia de parafernálias. Você tem que tirar tudo. Tudo que não serve, tudo que não presta. Imagine fazer uma corrida, uma pessoa com uma roupa apropriada para a corrida e o outro com essa roupa que eu estou aqui, com sapato social e com um saco de cimento de 50 quilos nas costas. Quem vai chegar primeiro? Quer dizer, eu não vou nem chegar, né? Se eu estiver desse jeito. Então, a gente tem que tirar tudo que a gente acha que é certo, mas tão somente levar o que está claro na palavra de Deus, que é a própria palavra. E quem nos incentiva a correr é a Sagrada Escritura. Quem persevera a correr é Cristo. E quem faz o percurso é Deus, está lá. Que é Deus que faz o percurso. Nós não fazemos nada, a não ser, e pela graça de Deus. A Bíblia diz aqui em Hebreus 12, nós temos que aplanar para aquele que vem com dificuldade possa chegar. Ou seja, aqueles que têm mais intimidade com a palavra, aquele que Deus agraciou com mais conhecimento, com mais entendimento, ensinar os demais. Estão vindo aí arrastando. Muitas vezes pode ser eu ou você que está naquele momento arrastando e um ou outro vai estar ali
carregando. Ele também faz uma analogia com o pugilista, que não lutou até escorrer sangue e que mesmo em momentos de aparente tranquilidade não deve baixar a guarda. Aqui ele deixa claro que em outros locais, em outros momentos, a gente viu, né, homens de Deus na história recente da igreja deram literalmente sangue, deram a vida pela palavra de Deus. E nós aqui vamos trazer para nosso contexto, nós aqui no Brasil, em Delmiro Gouveia, literalmente escorreu sangue de quem aqui? Eu imagino que de ninguém. E nós muitas vezes não está escorrendo sangue e estamos de guarda baixa. Não, está tranquilo. Não está, meus irmãos. No maior momento de tranquilidade é aí que nós temos que estar com a guarda alta. Porque é nesse momento que nós poderemos ser atacados. Então nós devemos estar sempre atentos, sempre vigilantes, a guarda sempre alta e lutar até morrer, se preciso for. Porque a gente sabe que nós não morremos, né? A Bíblia diz que nós só iremos passar dessa vida corrupta para uma vida onde não há corrupção. Também, no capítulo 12, o autor menciona a disciplina que é submetido somente os filhos de Deus. E ao ser submetido, ele não deve nem resistir, nem esmurecer e nem achar leviana a disciplina. Por que não deve resistir? Ora, nós como somos filhos, eventualmente se alguém aqui já resistiu à disciplina do pai, você não está resistindo à disciplina em si, você está resistindo à autoridade. Quando Deus nos disciplina, e Ele nos disciplina, não duvide disso, essa mentira que tem por aí, onde Deus é retratado como praticamente, perdoa minha palavra, mais um Deus bobão, onde você faz o que quer, você é aquele... É um Deus mentiroso, não existe esse Deus. É uma idolatria. Mas o Deus da Bíblia, ele disciplina e ele vai disciplinar a gente. E glória a Deus por isso, porque se ele não disciplinar a gente vai virar bichos, animais, selvagens. Literalmente falando, não é uma ilustração, não, é literalmente. E ele nos disciplina. Então, quando a gente resiste à disciplina, de alguma forma, nós estamos resistindo à disciplina em si. Nós estamos resistindo à autoridade que nos disciplina. Nós estamos resistindo a Deus. Nós estamos falando que, Deus, você não tem, o Senhor não tem autoridade sobre mim. E quando nós esmurecemos, nós também estamos dizendo, está muito pesado. Se Deus deu disciplina, porque você suporta. Claro, Tiago diz lá que nós temos que estar felizes quando fomos disciplinados. Claro que a gente ainda corre em nossas veias o pecado. Claro que muitas das vezes, na hora da disciplina, a gente sinta dor, né? Às vezes a gente reclame, mas logo, o mais rápido possível, a gente tem que entender que é uma disciplina do Senhor, pedir perdão a Deus por ter reclamado e glorificar o nome do Senhor, mesmo nas provações. E também, se a gente for leviano com a disciplina, a gente acaba sendo leviano em relação ao sofrimento de Cristo. Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Após mostrar toda essa dificuldade de permanecer fiel a Cristo, o autor deixa claro que se deve ainda assim buscar a paz. Ou seja, mesmo nós lutando, né, temos que lutar até a morte, sangrar, fazer a corrida olhando para Cristo, não olhando para os outros, ser disciplinado por Deus, Deus nos conduzindo à base de disciplina, de perseverança, de luta. Mesmo assim, nós temos que ter paz com os outros. Não, Deus está me disciplinando, não toque em mim não. Hoje eu estou... Não, temos que ser amorosos e ter paz com todos. Lutar, fazer o possível para ter paz com todos. Mas nós vimos também que essa paz, ela não é absoluta. Essa paz, ela existe um limite. A gente vai lutar pela paz. Vamos fazer de tudo. De todo o possível, não é o impossível, é o possível. E o que é possível? É tudo que estiver debaixo da santidade e tudo que estiver debaixo da lei moral de Deus. Ou seja, nós vamos ver que quando a gente vai buscar a paz, subordinado à lei moral de Deus, nós só iremos encontrar guerra.
É um paradoxo, né? Como o pastor sempre fala. Só um exemplo. Você está no trabalho, chega no trabalho, algum colega faz uma piada sem nada de errado, você vai rir, vai até transmitir essa piada. Mas aí ele contou outra piada e coloca o nome de Deus de vão. Aí você vai rir para manter paz com os irmãos? Não. Você, além de não rir, você tem que advertir. Ó, meu irmão, ó, meu amigo, eu não vou... Essa piada aí, ela ofende a Deus. Mas é só um bestão. Aí você vai criar inimizade, normalmente. Ou então você convida, vem alguém dormir em sua casa em um domingo e ele vai querer assistir o jogo. Fala, meu, aqui não assista o jogo, não. Hoje, pela graça, é o dia do Senhor e não é o dia para a gente estar assistindo o jogo. Hoje é um dia para descansar no Senhor, para buscar a face do Senhor. Ah, mas isso aí é muito radicalismo. Então, isso aí vai embora e fica inimigo seu. Felizmente, a gente vai só orar por ele, mas a gente tem um limite. Nossa paz vai ter um limite, que é a santidade de Deus e a própria lei de Deus. Também não deve existir faltoso que se separe da graça, ou raiz de amargura que vos perturbe, contaminando a muitos. Ele falou isso aqui, claro, que não pode existir no nosso meio um faltoso que se separe da graça. Aí vem aqueles falando, ó, tá vendo aí, ó, faltar da graça é perder a salvação. A gente viu isso, não foi, João? É perder a salvação, tá vendo? Aqui tá falando, ó. E a gente viu lá uma série de textos, né, que a gente viu que isso é uma falácia, né, muito superficial. E pela graça de Deus, na leitura agora da Escritura, hoje pela manhã, em Lucas 8, de 1 a 25, lemos aqui com o irmão Ramon à frente, que é a parábola do semeador, também em Mateus, está ali Mateus capítulo 13, em que aquelas pessoas onde a semente caiu em solo infértil, ela recebeu graça, ela ouviu da palavra, mas abandonaram, nunca foram salvas. Elas abandonaram o que não tinham, mas de alguma forma elas foram abençoadas. Uma pessoa, vamos trazer para aqui, uma pessoa que não é convertida, mas anda obedecendo a lei de Deus, ela vai ser abençoada. Inevitavelmente. Inevitavelmente. Uma pessoa que é ímpia, mas que é fiel à sua esposa, e a sua esposa, seu marido, ela vai ser abençoada. É. Mas ela vive ali, mas declina daquilo ali. E não é aquela que, você vai ver que aquela que a semente chegou em boa terra, essa aí não tem como, essa semente pular fora, não tem como. E a gente lembra, como o pastor pregou domingo à noite, da igreja de Laodiceia, né? São os mornos, né? Os mornos, tá ali no nosso meio, né? Tá ali, é uma igreja morna, e aí a igreja eu falo indivíduos, né? Indivíduos mornos, que recebe ali um pouquinho da bênção ali, mas fica ali um pouco da água, né, da outra cidade, que é quente, né, pastor? Do água que é fria, e aí junta as duas e fica morna ali. É aquele negócio meio gostoso, né? A água morna é gostosa. Gostosa na perspectiva de banho, né? Aquele negocinho gostosinho, no friozinho desse, a água morna. Mas Deus vomita. Deus vomita. Era melhor que fosse fria. É melhor que tivesse iniquidade. E quando a gente resiste a isso aí, a gente se previne às heresias e às dissimulações. Ele também alerta que não exista nem profano nem ímpio no meio do povo de Deus, como foi Esaú. Como também toda essa preocupação do autor é de proteger das heresias que estão em efervescência nos primeiros séculos. Entre elas, a maior até então, como a gente tem falado, os judaizantes. E aí, eu quero que sempre os senhores lembrem da alegoria da cigarra. Eu botei o nome alegoria da cigarra, né? Mas pode ser qualquer outro nome. Enfim, os primeiros destinatários da carta estão inclinados, ou seja, estão contaminados a trazer as sombras da antiga aliança. Os judaizantes estão difundindo suas heresias. A dificuldade de ser cristão está aumentando. A disciplina. Voltar à antiga aliança parece ser o melhor caminho. Querendo voltar a cigarra, querendo voltar para a casca, querendo estar protegida pela casca. Vamos agora, propriamente dito, iniciar o estudo a partir do versículo 18. Versículo 18 ao 20 diz: Ora,
não tendo chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão e às trevas e à tempestade, e ao clangor da trombeta e ao som de palavras tais, que quanto o ouviram, suplicaram que não se lhe falasse mais, pois já não suportava o que lhe era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Aqueles primeiros destinatários da carta, esses aqui, primeiro destinatário, como também, obviamente, nós, não testemunhamos e não testemunharam Deus falar no Monte Sinai. Não compreendiam o significado. Eles não estavam presentes, eles só sabiam de ouvir falar, de ler na Sagrada Escritura, mas eles não estavam ali, eles não sentiram a emoção, o sentimento de estar presente quando Deus falou no Monte Sinai. Para estar presente naquele acontecimento, os israelitas deveriam estar de vestes limpas. A Bíblia diz que eles tinham que lavar suas vestes, estar ali limpos. O medo dos israelitas eram perceptíveis. O poder e o mistério do acontecimento era de estremecer. Irmão João, por favor, leia aí Êxodo 19, versículo 16. Êxodo 19, 16. Capítulo 19, versículo 16. Imagina, meu irmão, era aterrorizante, era pânico geral. Eu acho que se fosse aqui, nós estaríamos gritando, doido. Era algo incompreensível. Nada poderia tocar o monte, nem mesmo o animal, está lá em Êxodo 19, 13. Se tocasse, deveria ser morto a pedradas ou flechadas. Ou seja, se porventura algum animal, alguém tocasse, aquela pessoa, o animal, não poderia ser tocado. Ele tinha que ser morto de longe, pedradas, flechadas. Isso demonstra a santidade de Deus. Quanto Deus está distante do homem, pecado. O homem está contaminado, Deus não se mistura com o pecado. E Deus lançou um medo mortal no coração daquele povo, que eles imploravam por um mediador. O terror era tremendo. O pânico era geral. Eita, eu não quero não. Vamos procurar alguém que possa mediar. Alguém que possa fazer-se mediar, né? Está ali entre nós e Deus. Escolheram Moisés. A gente vai ver adiante que eles escolheram Moisés. Então, é a santidade de Deus em contraste com a pecaminosidade do homem. Versículo 21. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas o mediador de então, quem era esse mediador? Aqui ele fala que Moisés falou que sentia-se aterrado e trêmulo. A gente não vai encontrar isso em Êxodo e nenhum livro do Pentateuco falando explicitamente nesse contexto aqui, mas os estudiosos dizem que voltou ele em outras fontes, né, essa afirmação. Mas não precisa. Quem não ficaria aterrado e trêmulo em estar na presença do Senhor? Na presença de uma... Não é na presença de Deus, literalmente, obviamente, mas de uma teofania, de uma representação de Deus. Naquela estrutura, daquela forma. Então, o mediador também teve medo. Apesar de ser o que tinha mais intimidade com Deus, de ter falado com o anjo do Senhor em uma sarça ardente, ou seja, em uma outra teofania, está lá em Êxodo 3, versículo 2, e outros momentos com a condução das pragas e a libertação do povo, Moisés ainda assim era um pecador. As suas melhores obras ainda era trapo de imundícia. As melhores obras de Moisés eram trapo de imundícia. Como o profeta Isaías fala lá em Isaías 64, 6. Então, obviamente, ele também teve medo. Ele também teve medo. As obras de Moisés, por melhor que fossem, eram imundícia. Então, por que ele não foi morto, irmão João? Já que as obras dele é de imundícia, né, reverendo? Por que ele não foi morto?
Vamos ver aonde? Quem vai responder isso para a gente? Pastor, por favor, 1 Pedro 1,20. Pedro vai responder para a gente por que é que Moisés não foi morto. Vai estar falando. Por que Moisés não foi morto? Aí Pedro vai falar. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Não foi morto pela graça de Cristo, que antes da fundação do mundo já existia. A gente viu, no sábado aqui, um casal muito bonito, falando que o pacto da graça foi com Cristo. Depois do pacto da obra não dá certo. Então ali já vem a graça de Cristo. E aí, não está aqui nos estudos, mas cabe lembrar, e a gente vai ver no final, que mesmo Moisés chegar na presença de Deus, subir ao monte e não morrer por causa de Cristo, ele não foi de qualquer jeito. Não é verdade? Ele se limpou. Ele foi o mais limpo possível. E aí cai naquela conversa aí que muitos vêm falar, não, se eu estou salvo, eu posso fazer o que eu quero. Não! Claro que não. Moisés estava salvo e ele não fez o que ele queria. Ele não foi de qualquer jeito, ele não foi, não, vocês aí vão tomar banho, eu vou tomar banho não vou me limpar não, vou com essa roupa suja aqui mesmo, vou de qualquer jeito. Não, ele foi da melhor forma, né, no sentido, obedecendo a palavra, não na melhor forma, no sentido que ele achava que era a melhor forma, mas conforme a palavra de Deus, confiando que não iria morrer, porque Cristo, a graça de Cristo tinha alcançado, mas mesmo assim ele teve medo. 22 ao 24. Mas tendo chegado ao Monte Sião e à cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Como dito, os primeiros destinatários não estavam entre os que chegaram próximo ao monte, ao Monte Sinai, mas chegaram ao Monte Sião. Em um paralelismo, o autor mostra o contraste entre os dois montes, entre as duas alianças. Na primeira cena é julgamento, é medo. A segunda é vida e alegria. Observamos que o contraste não é com a Sião terrena, não é com aquela Sião onde estava o templo de Jerusalém, que foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Não é. Até porque aquela ali, ela se parece muito mais com o Monte Sinai. Não é com aquela que a gente está falando. Não é com a Sião terrena, mas com a celestial, a qual aqueles destinatários já tinham chegado. Que negócio interessante, eles não morreram ainda. Mas o apóstolo, o autor diz, já tem de chegado. Poxa, se é no céu e eu estou vivo, como é que eu tenho chegado lá? Tem de chegado. Sugere que os leitores de Hebreus tinham chegado a um local permanente. Pastor, já que o senhor está perto aí, está em Pedro, dá uma chegadinha um pouquinho mais para trás, em Apocalipse 3:5. Ou seja, ao vencedor que está falando aí, não é o vencedor que morreu, não, é o vencedor que já está ali com o nome no livro da vida, daquele momento ali já está com o nome. Quando Cristo nos chama, né, nós somos chamados, predestinados da fundação do mundo, nós somos chamados ali, Deus registra nosso nome ali, nós somos vencedores. Tá lá. João Miguel Dantas, está lá escrito. Não tem como tirar não, tem uns heréis aí que diz que apaga, né? Apaga. O que Deus fez, vou escrever. Mas enfim, não apaga. Então, nós já chegamos, aqueles que estão ali escolhidos e chamados por Deus, já chegaram. Né? Ou seja, as condições temporárias da antiga aliança havia terminado, aquele negócio de estar vai e vem já tinha terminado. E os termos eternos da nova aliança prevaleceram. São termos eternos. Eterno não tem fim. Não há possibilidade daqueles que tendes chegado declinar. Declina aquele que não chegou.
Fazendo uma comparação aqui, nós chegamos aqui na igreja. Vem algumas outras pessoas para a igreja, aí no meio do caminho elas desistem. Voltaram, mas não entraram. Não tem chegado, não chegaram. Mas nós chegamos e nada tira nosso nome dali, como está em Apocalipse 3, versículo 5. Por isso, não é a Jerusalém terrena, mas a celestial, a eterna. Ou seja, deve-se entender em uma perspectiva espiritual. Leia aí, por favor, pastor, já que o senhor está em Apocalipse 21, versículo 2. Ou seja, ele está falando da Jerusalém celestial. Está lá em Apocalipse. Nós somos a Jerusalém celestial, pela glória de Deus. No céu, os anjos se alegram quando vem de um pecador, vem que um pecador se arrepende. Como fala ali em Lucas 15:10. Eles são enviados para servir a todos aqueles que herdam a salvação. Essa é a missão dos anjos. É servir aos filhos de Deus. Paulo, em Colossenses, diz que Cristo é o primogênito da criação. Nós nos tornamos primogênitos, pois fomos enxertados em Cristo. Nós não somos primogênitos de per si. Nós não somos primogênitos porque nascemos primogênitos e viramos. Não. Somos qualquer um, mas nos tornamos primogênitos porque nós fomos enxertados em Cristo. Por favor, Ramon, abra aí em João 15:4. Ou seja, nós somos enxertados, nós estamos em Cristo. E nós nos tornamos primogênitos em Cristo. Porque nós estamos ali, né? Cristo é o principal e nós nos tornamos primogênitos. Não porque nós somos alguma coisa, mas porque nós estamos em Cristo, enxertados nele. E aqui, em Hebreus fala, né? Espírito dos justos aperfeiçoados. Aí, meus irmãos, eu não vou detalhar isso aqui, mas é muito claro. Esses espíritos aperfeiçoados, espíritos dos justos aperfeiçoados, são os filhos de Deus que já estão no céu. Aí tem uma falsa doutrina aí que diz que não, que você vai morrer e vai ficar lá. Com a alma lá, né? Seu corpo lá. Quando Jesus vier, você está dormindo. O sono da morte, né? Chama, né? É o sono da morte, está lá dormindo. Não! Aqui está falando que ele está no céu. E não só aqui. A gente vai ver outros textos de Apocalipse. Se não me engano, o pastor acho que já falou no estudo, nas pregações de domingo à noite. E em outros textos de Apocalipse, né? Certeza. Está lá que as pessoas que morreram estão lá clamando a Deus. Não estão dormindo, não. Isso é uma heresia, isso é uma mentira. Morremos, nós não morremos, saímos dessa vida corrupta e vamos direto nossa alma. Aí sim, quando Cristo voltar, nosso corpo, ele vai ser ressuscitado em um novo corpo, mas nossa alma, ela está já com Cristo quando nós morremos. Aqueles que vão para o céu, aqueles que não vão, já vão estar no fogo ardente. Na Sião celestial, o mediador não é mais Moisés. O mediador não é imperfeito. O mediador não é pecador. O mediador, ele é perfeito. O mediador, ele é santo. O mediador é o nosso Senhor Jesus Cristo. Quem faz esse intercâmbio entre o Deus santo e justo, que não se mistura com o pecado, é Cristo, que também é santo, que mesmo santo sofreu todas as acusações, todo o castigo, todo tipo de injúria e difamação. Cuspiram na sua cara, apedrejaram, crucificaram. Então, esse que faz a mediação. É por isso que nós não ficamos tremos, porque se fosse hoje, vamos trazer para hoje, vamos supor que fosse o irmão João, que fosse o mediador, que fosse lá falar com Deus, eu ia ficar morto de medo, porque, rapaz, João pode morrer aí, qualquer momento, morrer todos nós. Mas porque nós não temos mais esse medo, esse terror? Nós, quem? Nós, filhos de Deus. Nós que fomos chamados, escolhidos, antes da fundação do mundo. Por que nós não temos esse medo? Porque não é João que vai lá falar, não é o pastor Rogério, não sou eu, não é Simone, não é Abraão, não é Ramon.
Também não é o irmão Marcos Roque, que não está aqui e não está lá também, não. Não é. É Cristo. E é por isso que nós não ficamos com pânico e terror, porque quem está fazendo esse intermédio, quem está nos unindo a Deus, é um ser perfeito, é um ser santo, que sofreu todo tipo de injúria, todo castigo, que era para eu e você sofrer, ele sofreu. Então nós não temos esse medo. O Monte Sião representa o que é temporário. Moisés morreu. Moisés morreu, viu? Para quem não sabe, Moisés morreu. E a primeira aliança finalmente chegou ao fim. Deus substituiu pela nova aliança. Por favor, João, leia esse texto, é muito importante. Jeremias 31, do 31 ao 34. Jeremias 31 ao 34. Meus irmãos, esse texto de Jeremias, ele é uma bomba de ânimo, né? É uma bomba de energia e de satisfação. Esse tempo da nova aliança já chegou. Ele é o tempo dessa nova aliança, perdoe meus irmãos, mas o tempo dessa nova aliança, ela é concretizada com a ressurreição de Cristo, mas os efeitos dela é anterior, vai até lá, até Adão, quando Deus chamou Adão, ei, Adão, cadê você? Adão escondendo, ali já era o efeito da aliança da graça. E ela passa por ressurreição de Cristo, que foi o ponto principal, né? E ela se estende e está se estendendo até a volta de Cristo, quando ele voltar. Ali está a nova aliança. Todos os nossos pecados, nossos. E aí, cai naquela conversa, Deus morreu por todos, e Deus morreu por todos, então ele esqueceu o pecado de todos. Ele não lembra mais do pecado de todos. E aí, inevitavelmente você vai cair no universalismo. Inevitavelmente, quem pensa assim, por mais que não queira cair, vai cair no universalismo, porque senão ele vai se contradizer. Ou ele vai ser universalista, ou não, nós não somos. Porque Cristo perdoou, esqueceu o pecado de todos aqueles que ele chamou antes, que escolheu antes da fundação do mundo. E aí o texto aqui em Hebreus fala, ao sangue aspergido, significa perdão de pecados. Hebreus 9, 22 fala, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão, não há pecado, não há perdão, melhor dizendo. O sangue aspergido é perdão de pecado. O sangue de Cristo foi aspergido. E ali, perdão veio. Perdão ao seu pecado, ao meu pecado. Do passado, do presente e do futuro. Foi aspergido ali. Por causa do sangue de Cristo, os crentes entram na presença de Deus como pecadores perdoados. Irmão Ramon, 1 Pedro 1, 2. Capítulo 1, versículo 2. Então, por causa do sangue de Cristo, os crentes entram. Nós podemos entrar através daquele mediador, né? Aquele mediador que é Cristo. Nós entramos na presença de Cristo, de Deus. Nós entramos. Eita, mas meus melhores obras são trabalho de imundícia. Mas Cristo está lhe conduzindo. Às vezes o cara vai entrar em um evento, aí não tem um crachá, aí você não tem crachá, não, mas eu estou com fulano aqui, ó. Ele está comigo. Não, pode entrar. Não, pode entrar. Você não tem crachá. Ah, você está com Abraão, você está com Abraão, né? Então você entra. Mas se Abraão falar, ele não está comigo, não. Aí, ei, bobinho, volte, você não está com ele. Nós entramos no céu. Nós temos chegado. Não foi porque nós nos esforçamos e conseguimos, não. Porque Cristo está Não, ele está comigo aqui, ó. Está vendo João Miguel? Está comigo. Ele vai entrar. João entra. Gisele entra. E Rogério e Ramon. Todos nós, pela graça de Deus, entraremos. Já entramos, como diz a palavra de Deus. O sangue de Abel clamava por vingança. O sangue de Jesus remove a maldição sobre o homem caído.
realizando a paz entre Deus e o homem. Enquanto o de Abel clama por vingança, vingança local, específica, o de Cristo, por isso que ele fala mais, por isso que ele clama mais, porque ele remove a maldição sobre o homem caído. Não é sobre um, é sobre tudo, todos os escolhidos, todo o povo de Deus, realizando a paz entre Deus e o homem. João, leia João 1:29. Ele tira o pecado do mundo. Aqueles que estão escolhidos por Deus, ele retira, ele remove. Não existe mais. Ele realiza a paz entre Deus e os homens. Por isso que é superior a Abel. Muito superior, infinitamente superior. 25-27. Tende cuidado, não recuseis aos que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir, quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou, então a terra. Agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Uma das formas, meus irmãos, da gente ler a Bíblia, estudar a Bíblia, a gente tem que tomar atenção. Às vezes, isso acontece em livros distintos, às vezes acontece no mesmo livro. Às vezes o autor ele vai falar de uma perspectiva soberana, de Deus para os homens, talvez ele vai falar de uma perspectiva humana, de um olhar humano. A gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente inverte essa situação, a gente acaba cometendo algum tipo de heresia. A gente tem que tomar atenção. Quando ele fala aqui, ele está falando uma perspectiva humana, na visão humana. Mas no momento anterior ele vai estar falando uma visão soberana. Então a gente tem que estar atento a esses ditames, para que não venhamos a falar bobagens. Não recuseis ao que fala. E quem é que fala? Ele falou aqui que não recuseis ao que fala, pois não escaparam aqueles que recusaram ouvir, que divinamente os advertir na terra, muito menos nós. Mas é quem é que fala? Vamos ver quem é que fala. Hebreus, capítulo 1, versículo 2, ele fala o seguinte. Hebreus, capítulo 1, versículo 2. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ora, aqueles a quem recusaram ouvir, que foram divinamente orientados, quanto mais nós, que nos fala é o próprio Cristo. Quanto mais aqueles primeiros destinatários, que quem falaram com ele foi o próprio Cristo. E nós também. Aqueles não escaparam ao se recusar a ouvir, como está lá em Números 14:29. A fuga era impossível. Era impossível ali, naquele momento ali do Monte Sinai, flamejante, aquela escuridão, aquela negritude, aquele pânico. Era impossível fugir. Era impossível você pegar o seu camelo, ou então seu jatinho, ou seu foguete, qualquer coisa que estivesse ali. E não vou fugir daqui, que isso aqui está... Não, era impossível. Eles falharam em entender que rejeitar a palavra de Deus é o mesmo que rejeitar o próprio Deus. Se a gente rejeita a palavra de Deus, e muitas igrejas têm rejeitado a palavra de Deus, têm trocado a palavra de Deus por psicologia, por filosofia, por ciência, por um bocado de parafernália. Se eles rejeitam a palavra de Deus, estão rejeitando o próprio Deus. Se a consequência foi terrível para aqueles, quanto mais para nós, quanto mais para esse povo aqui, que tem a revelação completa. Nós, meus irmãos, temos a revelação completa. Se nós rejeitamos a palavra de Deus, nós estamos rejeitando o próprio Deus. E muito pior que aqueles. Porque aqueles, eles ouviam de Deus através de homens imperfeitos que Deus dava graça de falar. Através deles. Temos vários aí no Antigo Testamento. Não vou aqui estar dando nome, mas tem vários. Vocês sabem. Mas nós somos muito mais dignos de ser condenados
Porque não é um servo que veio falar, foi o próprio Filho que está falando aqui em toda a Bíblia. Se nós não ouvirmos a voz de Jesus, que nos avisa do céu, a fuga é ainda menos possível do que for para os israelitas. É muito mais difícil. Se era impossível, já existe, pastor, impossível mais que impossível? Ali era impossível, agora é mais que impossível. Se é que... Depois eu vou procurar em português, né, se existe isso. Eu acho que não. Não existe no português, mas na teologia existe. É o mais que impossível. O impossível era para eles. Para a gente é mais que impossível. Fugir, não ouvir e desobedecer a palavra de Deus e ficar impune. Hebreus 2, 3 diz o seguinte. Hebreus 2, versículo 3 diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que a ouviram? Jesus continua a falar com o seu povo por meio de seus servos, os ministros do Evangelho. Aqueles, obviamente, que confirmam a palavra de Deus. Porque se tiver algum ministro que fala qualquer outra coisa, não é ministro de Deus. Ah, mas ele prega tão bonito. Não é ministro de Deus. Temos que ser sérios e... é aquela questão da paz, né? Tem um limite à paz. Se a pessoa estiver aqui na frente pregando ou falando qualquer coisa, por mais bela e bonita, interessante, ideal que seja, se não estiver na palavra, rejeite. Mas aqueles que são servos fiéis ao Senhor, Deus continua falando através desses ministros do Evangelho. E se eles falam coisas que nos machucam, que nos fazem ficar, paz, mas foi a verdade, foi a palavra de Deus, acabou-se, não tem o que estar falando. Tem que, pastor, muito obrigado pela tua palavra, eu estou aqui sangrando, estou aqui indignado, mas é a verdade. E abraço o pastor e fique feliz e agradeça, porque ele foi boca de Deus. E quando ele, por isso que quando, abrindo parênteses, não está aqui, mas por isso quando o pastor fala, quando, não o pastor em si, mas quando tem alguém falando da palavra de Deus, em um momento solene, em especial no culto à noite, que é o culto solene, você pode estar com converseiro e gritando daqui, gritando de lá, e aquela zoada, porque quando Deus fala, o povo se cala. Não é que aquele homem que está ali falando é Deus, não. Mas ele está falando a palavra de Deus, então cala-se toda a terra. Farei abalar não só a terra, mas também o céu. O autor dos Hebreus, ele usa Egeu, capítulo 2, versículos 6 e 7. Depois os irmãos dele dão uma olhada que vão falar sobre isso. Esses abalos já ocorreram, sabia? Esse abalo que fala que Deus irá abalar terra e céu já ocorreu. A gente vai ver isso em Mateus 27, 51, em Mateus 28, 22, em Atos 2, 2. Ou seja, é Cristo que está por trás dessa reviravolta. Em Mateus, é a sua morte e ressurreição. Você vai ver que, né, escureceu, teve... Ali já é abalo. Imagine, ali foi algo também assustador. Também aconteceu em Atos 2:2, a descida do Espírito. Algo histórico, algo que nunca aconteceu depois e nem vai acontecer. Foi algo que tremeu, abalou. As pessoas falam, o Espírito Santo desceu aqui hoje também e falamos língua. Eu não vejo nem um trovãozinho, nem um raiozinho leve, mas diz que desceu. Mas você vê que aqui em Atos 2 não teve esse negócio. Quando desceu, foi algo espetacular. E não é esse espetacularismo que existe por aí. Mas esses abalos não serão nada se comparado com o grande dia. Esses abalos que tiveram, e foram abalos sim de fato, mas não se comparam, e nem mesmo o Monte Sinai se compara ao que vai acontecer, como está lá em Mateus 24, 29, depois os irmãos leiam, e 2 Pedro 3,10. Quando Cristo vir, quando Cristo voltar, vai ser algo incomparável. Vai ser abalo que vai abalar céu e terra. Tudo será abalado. E o que é que pode ser abalado? O que é que pode ser abalado? Tudo que é tangível. Todas as teofanias, toda a estrutura,
Todos aqueles elementos de cerimônias serão agora, de uma vez por todas, removidas. Tudo. E o que vai ficar? Fica somente o que não é abalado. A fé e o reino de Cristo. As demais coisas todas serão abaladas. Todas serão destruídas. Aquela casca será destruída. De uma vez por todas. Só vai ficar a fé e o reino de Cristo. Para concluir, vamos ler os versículos finais do capítulo 12. Versículo 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Esse capítulo ele fecha de forma bela, assustadoramente bela. Assustadoramente bela. Fazemos parte, meus irmãos, de um reino inabalável. Não é faremos. Aqui não fala, né? Recebendo nós um reino inabalável. Receberemos. Não, recebemos. Recebemos um reino. Não vamos receber, recebemos. Um reino inabalável. Não pode ser abalado esse reino. A fé e o reino de Deus, ele é inabalável. O reino de Cristo, ele nada vai abalar. Você não está aqui no reino de Cristo, ele está, quase eu caio. Não, ó, tranquilo, suave. Esse reino é agora e no céu. Irmão João, você que está em João, leia, por favor, João 10, 28. Ele dá e ninguém arrebatará. Não é que ninguém arrebatará, ninguém vai retirar, nem você mesmo, ninguém, nada retira. Nem mesmo os abalos, quando Cristo voltar, não vai retirar, porque é inabalável o seu reino. Se é assim, temos um rei. Ora, se é um reino, como o pastor há um tempo, já há bastante tempo, né? A depender do que a gente tem como tempo, lá na casa dele, quando a gente estava ainda lá, nem embaixo ainda, lá em cima, quando ele falou, né, que se é um reino, tem um quê? Tem um rei, né? Tem um rei, tem servos. Então, se é um reino, tem um rei. Obviamente, a matemática é muito simples, né? Aí é coisa para Yasmin. Se tem um reino, é porque tem um rei. E o rei, quem aí estudou um pouquinho de história, na época dos reis e até hoje ainda, nos locais tem rei, ele exige como ele quer ser servido. Gisele assistiu lá, ou está assistindo, acho que não dá mais não, né? Mas sobre a rainha Elizabeth, né? Elizabeth é cheia de detalhes, não? Porque o prato é assim, não sei o quê, o chá da tarde, tudo cheio de... Ela exige do jeito que ela quer ser servida. Ora, se a Elizabeth Quem é Elizabeth? Quem é Elizabeth? Ela exige, e ai daquele que não obedeça. Agora nós não. Deus exige de um jeito, eu vou fazer de outro, porque eu acho melhor. Não. Elizabeth está exigindo aqui chá de erva cidreira. Eu vou dar Coca-Cola para ela. E nada. Oxe, eu gosto mais de Coca-Cola, eu vou dar Coca. Até porque Coca como é lambedor. É um lambedorzinho. É melhor que nada, ela sabe de nada, e quem sabe sou eu. Eu vou dar Coca, Coca é mais gostoso. Ela não é gente, pô, é mesmo, é melhor, então eu vou dar Coca. As pessoas falam assim, né? Ela não é gente, é melhor, então a voz de pô é a voz de Deus, então vamos dar isso aqui. Pô, fala isso. É. Então, meus irmãos, se para a rainha Elizabeth, que eu não vou nem falar quem é ela, até porque eu não sei, mas eu sei que é pecadora. As pessoas obedecem porque a gente tem que fazer diferente. Sendo assim, meus irmãos, retenhamos a graça de servi-lo de forma agradável. É graça. Não é obrigação, não. Sabia? Você sabia, Ramon, que não é obrigação, é graça. É graça. Reverência e santo temor. Logo, não é de qualquer jeito. Não é da nossa forma. Não é como nós achamos. Não é como nós entendemos. Não é como nós queremos. Reverência e santo temor é fazer do jeito que ele quer. Voltamos para Elizabeth. A pessoa leva lá, eu estou falando cidreira, porque eu lembrei foi de cidreira. Ervador, sei lá, qualquer um desses aí, né, irmanita? Que é bom, né? E ela falou ali, vocês lembram que Faraó, não só Faraó, mas tinha lá o copeiro, né? Que experimentava. Para ver se não tinha veneno, alguma coisa. Se tivesse qualquer coisa que fosse contrária
Contrário ao que o faraó, aos reis, determinava, esse coitado ia morrer. Ou ia ser preso, depois julgado. E normalmente eram condenados. Se não fosse a graça de Deus que o libertasse, como aconteceu com o sonho de José, que libertou ali o copeiro de ser morto. Então, as pessoas fazem do jeito que a pessoa quer por reverência àquela pessoa, por temer aquela pessoa. Então, nós devemos fazer do jeito que Deus quer, não do nosso jeito, por reverência e santo temor. Isso só pode acontecer, reverência e santo temor, se adorarmos a Ele exatamente como Ele falou. Só acontece se adorarmos a Ele exatamente, ó, igualzinho. Ah, mas não foi igual. Perfeito, claro que não vai ser perfeito, mas a gente vai trabalhar conforme está lá na palavra de Deus. Não é, eita, não, mas eu achei. Não, é do jeito que está lá. Quando Moisés falou com Arão, isso aqui é muito interessante, pessoal. Quando Moisés falou com Arão, o que Arão fez? Ramon, você que está aí perto aí. Êxodo 32, do 22 ao 24. Foi um milagre, né? Botou lá, saiu o bezerro. Arão chegou até a ser engraçado aí. Mas, o que Arão fez? Quando Moisés falou com Arão, o que ele fez? Se justificou. Ele logo se justificou. Ele, não, peraí, Moisés, veja bem. Esse povo aí, ele exigiu e tal, ele começa a querer justificar. Há alguma semelhança, João, com os dias atuais? Há alguma semelhança? Quando nós não fazemos como Deus exige, a semelhança parece que copiaram. Não há nada de novo debaixo do sol. Copiaram lá. Vamos copiar aquilo que Arão fez. Vamos fazer igual a ele. Foi igual, a mesma coisa, o dia de hoje. Hoje, o culto é cheio de psicologia. O culto é cheio de autoajuda. É cheio de encenação, teatro, alegoria, coreografia e não sei o quê, espetáculo. O cara vem de avião e pererê, desce de helicóptero na igreja e chega aqui parecendo um palhaço todo colorido. Bota as vestimentas da antiga aliança, enfim, é um fuzuê. É uma bagunça. E aí quando você fala, as pessoas falam, não, mas aqui, porque essas pessoas, elas não compreendem direito, então a gente tem que criar umas formas. A mesma coisa, né? A mesma coisa de Arão. Não, porque a gente tem que criar uma forma aqui melhor para as pessoas compreenderem, porque se for a Bíblia só por a Bíblia, as pessoas não vão entender, não. Então a gente tem que fazer aqui uma encenação, que as pessoas vão ver, vão entender. É melhor. Essas pessoas são duras. Meu irmão é dura, a gente tem que criar alguma forma para eles entenderem. Elas não têm a cabeça, elas é difícil de compreender. Parece muito com a Igreja Católica também, né? Que falou, não, quem vai entender a pessoa, quem lê a Bíblia é a gente. Você não precisa ler, não, vocês não vão entender. Em outras palavras, meu irmão, é a mesma coisa. É a mesma coisa. E aí fala, mas a Bíblia, não, é outra coisa. E outra coisa, vou falar uma coisa, viu, irmão? A Bíblia também, ela está meio ultrapassada. A gente tem que criar uma forma das pessoas ficarem aqui obedecendo a gente. Se a gente ficar só pela Bíblia, ninguém vai obedecer, não. É a mesma fala de Arão. É a mesma fala de Arão. Ou seja, é o culto da vontade. Deus não proibiu outro fogo. No caso de Nadab e Abiú. Deus não falou, ó, é proibido. Ó, Deus também não falou hoje que é proibido. Coreografia não. Deus também, ó, proíbo coreografia. Também Deus não proibiu fogo estranho. Mas o que aconteceu com Nadab e Abiú? Deus os matou. Deus é um fogo consumidor. Não ouse cultuar Deus do seu jeito. Deus ainda é fogo consumidor. Desde de sempre. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O princípio regulador do culto, que está no Novo Testamento, ele deixa claro, meus irmãos, está claro, eu vou ter que falar aqui, mas eu sei que os irmãos sabem, que é a pregação a partir da Bíblia, a leitura da palavra de Deus, reunião no dia do Senhor, a administração das ordenanças quando for necessário, quando for o momento, quais são as ordenanças, batismo e a ceia do Senhor, oração a Deus e
o que é menos obedecido até pelas igrejas do Senhor, as igrejas fiéis, Cântico dos Salmos. Cântico dos Salmos. Há uma relutância tremenda. Tremenda. A gente pode nem falar do Cântico dos Salmos, quem não tiver o pensamento reformado, porque nem dos reformados já é uma luta, imagine quem não é. E é tão claro na Bíblia, eu até falei com o João ontem aqui, aqueles que, não, é salmo, cânticos e hinos, supondo que sejam diferentes, supondo. Então, dê 33% dos louvores cânticos, não dá um no ano, não cantam um no ano. Então, eles mesmos se condenam. Eles mesmos se condenam com a própria fala deles. Supondo que seja diferente, que a gente sabe que não é. Reverendo, por favor. Verdade, reverendo. Salvo engano, eu gostava de ficar lendo o cantor cristão. Salvo engano, o hino mais antigo é o Anoitecer com Deus. Anoitecer com Deus. É 556, um negócio desse assim. Era de 1400 e pouco, o mais antigo. O mais antigo era que era do tempo quando das grandes navegações, né? O povo vindo aí. Paulo, salvo engano, foi bem antes disso, né? Salvo engano. Foi bem antes disso. Mas aí eu falo, pastor, supondo que eles já estão errados nessa exegética, mas supondo que seja essa, quantos salmos você vê cantando? Porque se é assim, é para cantar, se é que a gente sabe que não é, mas nem assim eles cantam, nenhum salmo. E aí, permitindo Deus, em um outro momento, Deus permitindo, né? Eu tenho falado até com o João ontem, fazer um estudo, uma pregação sobre o joio e o trigo. E não vai ver, meus irmãos. E na relação do louvor, tem muito louvor aí. O povo louva literalmente para Satanás. E estão sendo louvados em igrejas ditas cristãs. Mas tem Hebreus 13, né? Enfim, então a gente vai ver que o louvor, cantar salmos, ele não é só um aspecto meramente, reverendo, não é um aspecto meramente de distinção, não. É um aspecto espiritual. Não é distinção, tá vendo aquela igreja canta salmo, mas você não canta. Não é somente isso, não. Isso é irrelevante, a gente não se apega a isso, não. É espiritual. Concluindo, meus irmãos, eu sei que já está ficando tarde. Meus irmãos, Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. A sua ira frente ao pecado e ao pecador é a mesma. A ira de Deus não é só frente ao pecado, não. Viu? Por favor, pastor. Salmos 5 e 6. 556. É um tipo de fuzil. Acho que é por isso que é 556 aí. É para matar mesmo. 556. Não esqueço nunca. Ele abomina, não é a fraude e ao sangue. É o fraudulento, é o sanguinário, é a pessoa. Deus irá exterminar, a sua ira vai destruir esses que não vêm, que não estão protegidos pelo sangue de Cristo. Então, Deus vai requerer sangue. Deus quer sangue sempre. Sempre. Só o sangue que livra da morte do pecado, é só o sangue. Ou o sangue vai levar à morte, ou o sangue livra da morte. Depende de qual é o sangue, se é o de Cristo ou é o nosso, ou é o dos homens. Ele destruirá todos os pecadores que não foram justificados no sangue de Cristo. Como fizemos na oração, aqui no dia da oração, na quinta-feira, na quarta-feira. Romanos 6, de 1 a 4, que muito bem João falou ali naquele dia. Então, todos os que não foram justificados no sangue de Cristo serão destruídos. Nós só conseguimos acesso a Ele por causa do mediador que foi punido em nosso lugar. Corramos para Ele, o autor e consumador de nossa fé, e estaremos protegidos desse fogo consumidor, a soberania. Mas somente estaremos se adoramos como Ele quer e deve ser adorado. Responsabilidade pessoal. Elas se unem lá no horizonte, como fala o reverendo Hernando Dias Lopes, soberania e a responsabilidade pessoal. Um momento lá elas vão se unir lá no horizonte. Nós estaremos protegidos pela soberania, mas isso não nos deixa
a nossa livre vontade. Nós, pela sua soberania, fazemos o que ele determina. Assim como Moisés, quando subiu ao monte, ele não subiu de qualquer jeito. Ele sabia que ele não iria ser morto. Mas, mesmo assim, ele não ficou sem medo. E mesmo assim, ele não foi de qualquer jeito. É responsabilidade dele. Não é solta, essas coisas não são soltas. Considerações finais, meus irmãos, para de fato concluirmos. A alegoria da cigarra, lembram da alegoria da cigarra? Dos cristãos judeus no primeiro século, em relação aos judeus, existe atualmente. Em relação aos católicos romanos, olha aí. Os cristãos veem aquela casca e ficam admirando. A Igreja Católica Apostólica Romana é aquela casca da cigarra, morta, sem vida. E, obviamente, não bela como era dos judeus. É feia porque já começou toda errada. Começou não, mas quando ela se romantizou, ficou horrível. Mas os evangélicos ficam admirados. Tem até uma tal de ecumenismo aí, os católicos evangélicos e não sei o que mais. E aí nós imitamos os cultos e doutrinas romanos. A igreja hoje é evangélica, o livre-arbítrio é referência. A doutrina do livre-arbítrio. 90% das igrejas, eu estou falando que é porcentagem, mas uma grande maioria crê no livre-arbítrio. Uma doutrina rechaçada pelos reformadores. As pessoas falam, não, mas aí é Calvino. Não. Não somente, obviamente, é toda a Bíblia, mas trazendo para os protestantes, Lutero, que muitos querem condenar Calvino, mas não tem coragem de condenar Lutero, né? Condena Calvino, mas não condena Lutero. Mas Lutero destruiu essa heresia que foi defendida por Hermes de Roterdã, defendendo a Igreja Católica, do livre-arbítrio. E no livro Nascido Escravo, Martim Lutero, ele rechaça dentro da palavra de Deus que isso é uma heresia. Além do livre-arbítrio, nós temos calendário litúrgico. Outra situação do joio e trigo. Tem o dia da inclusão. Aí tem uma igreja aí homoafetiva, uma igreja homoafetiva, né? O dia da inclusão, é um calendário. É que nem, reverendo, aquele negócio de cotas. Era só uma aberturinha lá para chegar no que a gente tem aí hoje. Cota para transgêneros. Foi lá, não, com a justificativa até boa. Hoje o calendário litúrgico. Nós seguimos o calendário litúrgico, nós, eu digo, os evangélicos. Não, é a Páscoa, é o Natal, é o dia do pastor, é o dia do diácono, olha, dia do diácono. É o dia da mulher do pastor, é o dia da mulher do pastor. É o dia de que mais? É o dia dos pais, o dia das mães, que tudo bem. Eu não sou contra o dia dos pais e o dia das mães, mas não aqui. Não aqui. Tudo bem, pode até fazer um dia do pastor lá, né? O pastor ganhar um presente. Estamos aqui um carro zero para o senhor, né? De aniversário aqui, de presente. Tudo bem, mas não aqui. Não aqui. A gente traz isso para a igreja. Interessante, pastor. Eu fiquei observando. Ninguém bota quinta-feira como dia do pastor, nem terça, nem sexta. Bota só no dia do Senhor. Pai, mãe, avô, tia, primo, todo mundo no dia da mulher do pastor, no dia do Senhor. A gente pega, não, vamos misturar aqui o dia do Senhor com alguma coisa. E nós não enxergamos que nós estamos ofendendo aquele que nos falou lá em Hebreus 1:2. Nós estamos negando a ele. E nós seremos mais imperdoáveis do que aqueles que não ouviram. Lá no Antigo Testamento, os profetas do Senhor. Deus está falando aqui que esse dia é dia dele. E nós falamos, não é só seu, não. É seu e do pastor. Hoje, o domingo, é dia do Senhor e da mulher do pastor. Então, é metade. Outra coisa. Na verdade, como o senhor tem tanto domingo, esse domingo, na verdade, falando a verdade, vai ser só da mulher do pastor. Vamos trazer aqui, chama aqui a mulher, senta aqui, a cadeira, né? Tem uma cadeira aqui, aí. Senta aqui, aí vem aqui a sociedade de mulheres, tem um boticário, aí homenagem, aí vai fazer a pregação sobre a mulher do pastor.
Ou então é o dia do pastor, aí o pastor fala, hoje é meu aniversário, hoje eu só vou tocar música aqui, né? Porque eu gosto de tocar música, e aí tal. Enfim, e aí outras situações. Revelações, voltando para a questão da casca da cigarra da Igreja Católica Romana, revelações pós-Bíblia. A Igreja Católica diz que ela ainda traz revelações, né? A revelação que ela trouxe. Não, leiam a Bíblia. A revelação que ela trouxe. A revelação que ela trouxe. Olha, padre não pode casar. Né? Contrário à Bíblia, nessas coisas. Claramente contrário à Bíblia. Mas, enfim, ela diz que ela traz as revelações, mas não é qualquer um. É o magistério. Aí chega hoje as igrejas evangélicas e falam, não é magistério não. Deus me revelou. Deus me disse. Deus me falou aqui. Eu tive um sonho, então Deus me disse isso. Isso é uma doutrina católica, apostólica romana. Nós estamos olhando para aquela cigarra horrível e queremos imitá-las, queremos estar dentro dela. Igreja e culto cheio de simbolismo. Você vai chegar na igreja católica, é cheio de imagens, aquele negócio visivelmente bonito, né? Aquelas pinturas. Interessante, no olhar humano é bonito, não vou dizer que é feia, não é bonito. Aí a gente chega na igreja, é cheio de coisa, é cheio de muito mais feio do que na igreja católica, vou dizer a verdade. A igreja católica, nesse aspecto, é muito mais bonito. Mas nós queremos imitar. A gente acha que não está imitando, não, mas está cheio de... Como diz o pastor, um dos principais motivos que não é bom ter isso é que tira atenção. Se eu fosse da igreja católica, eu ia ficar só olhando, não é bonito. Que é bonito mesmo, quando lá em Salvador, quem foi e quem vai, lá no Pelourinho vai ver. É banhada a ouro. Olha, é muito bonito. Artista, é lindo, é muito, muito belo. E aí nós imitamos. Enfim, a depravação, meus irmãos, é tão grande que alguns que se dizem evangélicos admiram a cigarra velha dos judaizantes. E eu não estou falando, meus irmãos, quando eu falei isso, eu sei que vocês lembraram daquela que diz, pare de sofrer. Que a gente lembra logo do Templo de Salomão, né? Quer dizer, é a velha cigarra dos judaizantes. E vocês estão certos, de fato. Na prática, são eles os que se destacam, né? É que se destacam, não que não tem outro, mas eles se destacam, eles fazem questão de dizer. Mas não é somente na prática, mas também na doutrina. Tem doutrina de que eu digo que homens temente a Deus acaba seguindo que não, mas aquele Israel, Deus ainda tem uma missão para Israel, porque Israel é o povo querendo ressuscitar aquela cigarra que está morta. Então não é só prática, é também doutrina. E aí, para concluir, uma pergunta para refletir, para vocês refletirem. Por que porque vocês vêm à igreja no dia do Senhor? Por que vocês vêm para a igreja no domingo? Então respondam, reflitam. Por quê? Porque Deus instituiu? Porque é o dia do Senhor? Por quê? Porque foi liberto, porque eu e você fomos libertos da escravidão do pecado, por causa do sangue de Jesus. Lembremos disso toda semana, especialmente no dia do Senhor. O sangue, você já sentiu o cheiro de sangue? Pastor, que já foi médico, né? Já trabalhou no hospital? Já sentiu o cheiro de sangue? O cheiro de sangue, ele é repugnante, né? O sangue, ele dá uma... Mas a gente tem que vir à memória e lembrar do sangue, a gente tem que tentar sentir o cheiro do sangue nas nossas narinas. Principalmente no domingo. Lembrar que Cristo morreu. Aquele sangue, aquele cheiro de sangue forte. Quando você chegar no hospital, né? Ali estava no hospital esses dias, pela graça de Deus já saiu. Que não volte. Né? Sintamos o cheiro do sangue entrando nas nossas narinas. Aquele cheiro que vem a querer nos dar náuseas. Temos que sentir toda vez esse sangue entrar em nossas narinas, esse cheiro. Pois foi esse sangue que removeu a maldição, tomou o fardo da culpa e perdoou nossos pecados. Então, porque nós viemos
no dia do Senhor, a igreja, porque Cristo morreu e aquele sangue ainda nós sentimos em nossas narinas. Nós sentimos ainda aquele cheiro. Agora temos paz com Deus e fomos libertos. Estamos livres. Eu sou livre, né? Canta assim. Sou livre para viver uma vida de obediência. 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é o Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Liberdade para quê? É liberdade para fazer um culto segundo a sua vontade? Não! É liberdade para obedecer a sua palavra. É liberdade para cultuar como ele quer ser cultuado. É liberdade para adorá-lo como ele quer ser adorado. Como ele quer ser adorado. Que Deus nos abençoe. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Vamos curvar nossas cabeças e orar ao Senhor. Amém? Senhor Deus, Pai amado, nós te rendemos graças, Senhor, por tua morte, ó Deus. Que a sua morte, ó Deus, não foi uma morte em vão. Não foi uma morte, ó Deus, por causa dos seus pecados, porque o Senhor é perfeito, o Senhor não pecou. Mas sua morte, ó Deus, é por causa dos nossos pecados, ó Pai. Ó Deus, que venhamos, ó Deus, estar sentindo todos os dias, ó Deus, que venha à memória o cheiro do teu sangue, ó Deus. Ó Deus, esse sangue, ó Deus, tão precioso, que nem uma gota, ó Deus, foi derramada em vão, ó Pai. Não foi desperdiçado, ó Deus, 1 miligrama do teu sangue, ó Pai. Não foi, escorreu em vão. Porque, ó Deus, seria um pecado tremendo se isso acontecesse. Não ocorreu, ó Pai. Cada miligrama do teu sangue, ó Deus, tem um porquê, tem um motivo. O perdão e a salvação dos teus filhos, ó Pai. Desde sempre. Desde o início, desde Adão e Eva, até o último homem que estiver sobre a terra, a última mulher, ó Pai. Aqueles que são teus filhos, aqueles que são escolhidos por ti. Ó Deus, nós te rendemos graças, ó Pai. O Senhor tem nos revelado, ó Deus, não porque nós merecemos ou porque nós somos mais capazes. Pelo contrário, ó Pai. Sabemos e temos certeza que tem homens nessa terra muito melhores no sentido de cognicidade, de capacidade. Mas, ó Deus, eles ficam que nem cegos, ó Pai, em um local escuro, se batendo, debatendo. E nós, ó Pai, o Senhor tem dado vida, ó Pai, tem dado vistas, tem tirado as escamas dos nossos olhos, ó Pai. É uma ação que não é nossa, ó Pai, é do Senhor. Assim como é uma ação do Senhor, Deus, tirar os ídolos do nosso coração. Ídolos que nós construímos, ó Pai, mas o Senhor é que retira e nós te glorificamos. Que possamos, ó Deus, estar sempre prestando culto agradável a Ti, ó Pai. Não conforme as nossas convicções, nossos achismos, mas conforme a Tua palavra. Ó Deus, também, ó Deus, nós viemos aqui nesse momento te agradecer, ó Pai. Pelo simpósio dos puritanos, 29ª edição, onde pela Tua graça, ó Deus, nossa congregação estava ali bem representada pelo pastor, pelo irmão Ramon, a irmã Daphne, o irmão Marcos, e os pequenos Abigail e Teófilo, ó Pai. Nós te rendemos graças, ó Pai, porque o Senhor nos deu essa oportunidade. Ó Deus, que eles tenham crescido ali, ó Deus, ouvindo a Tua palavra, vivenciando ali com os outros irmãos de outras partes do Brasil e do mundo, aqueles homens de Deus e mulheres, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando cada um daqueles preletores, ó Deus, cada um que estava ali, ó Deus, se alimentando da Tua palavra, ó Pai. Nós estamos, ó Deus, ansiosos para ouvir deles o que aprenderam ali, transmitir a nós, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque temos a possibilidade de assistir, pelo menos, as pregações pelo YouTube.
Nós te rendemos graças por isso, ó Pai. Ó Deus, que aquele simpósio, Deus, ele tem ano que vem, todos os anos, nós sabemos da dificuldade, da luta, dos sacrifícios, ó Pai, mas nada acontece, ó Deus, por acaso, o Senhor não é pego de surpresa. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem um plano para tudo. Mas nós te pedimos, ó Pai, que venha continuar tendo, ó Deus. Que teu evangelho, ó Deus, seja propagado ali, através daquele simpósio. Nós te agradecemos, ó Deus, pela alta hospitalar de Alice, ó Pai, que mais uma vez esteve ali naquele hospital e mais uma vez o Senhor, médico dos médicos, cuidou dela e nós te agradecemos, ó Pai. Estaremos, ó Deus, nessa semana fazendo alguns exames para ver se descobrimos a origem, o porquê. Já temos uma indicação, mas estaremos, ó Deus, investigando pela tua graça. Que o Senhor permita nos mostrar ali qual é o motivo e o porquê. Também te pedimos pela saúde da pequena Abigail, ó Pai, que teve ainda também problemas semelhantes, questões respiratórias. Que eu possa estar ali, meu Deus, trazendo a cura, não somente a Abigail, ó Deus, mas é algo que está muito comum nesses dias. Os hospitais estão lotados de crianças com problemas respiratórios. Esse clima frio, numa região que não é acostumada, ó Pai. Há uma hipersensibilidade. Que o Senhor possa estar, ó Deus, cuidando e protegendo as nossas crianças, ó Deus. Também nós te pedimos pela saúde e a salvação da vó, Dona Teresa, e da tia, Dona Rosa, da irmã Aline, e do filho de Dona Rosa, ó Pai, que está preso. Ó Deus, que esse momento de dor e de luta, ó Deus, venha a fazer eles lembrarem de alguma forma da tua palavra, lembrarem dos teus servos que anunciam a palavra, que eles não venham, ó Deus, a rejeitar, meu Deus, e que esse, ó Deus, seja motivo, ó Deus, deles se dobrarem a ti, ó Pai. Ó Deus, dá a ele a graça da salvação. Também nós te agradecemos pela entrevista de emprego do irmão João. Ó Deus, como nós conseguimos ver, ó Deus, a tua graça na vida do irmão João, ó Pai. Que veio, ó Deus, ali de olho d'água, ó Deus, só baseado na fé, cheio de críticas e acusações, ó Pai. Mas, milagrosamente, o Senhor tem dado a eles passos mais altos, ó Pai. Feito ele sustentar a família, conduzindo, ó Pai, mediante a tua graça. Nós também te pedimos, ó Deus, pela prova CPA 20, que ele venha fazer, ó Deus, e for da tua vontade, ó Deus, somente se for da tua vontade, não da vontade dele. A vontade do humano, ó Deus, é a melhor coisa, mas que seja feita a tua vontade, ó Pai. E se assim sendo, ó Deus, que ele venha passar e assim abençoar a família, ó Pai. Nós também se pedimos pelos familiares do irmão João, pela salvação deles, seus pais, seus sogros, ó Deus. Ó Deus, também que eles, ó Pai, vejam nos filhos deles, João e Aline, algo diferente. Que em meio à dificuldade, às lutas, eles estejam dando glória a Deus. Também te pedimos pelo estudo de Abraão, que está voltando aos estudos, ó Deus, que dê a Abraão graça para estudar, entendendo, ó Deus, que ao estudar ele estará glorificando o teu santo nome. Que ele se destaque, ó Deus, não para alta glória, não para prestígio próprio, mas que ele se destaque no sentido de estar destacando um filho de Deus, que deve ser, ó Deus, exemplo para todos. Pedimos, ó Deus, te rogamos, ó Pai, pela igreja de Petrolândia, ó Deus. Pedimos, ó Deus, te suplicamos, Senhor, por um pastor para aquela igreja, ó Pai.
Um pastor, ó Deus, não por ser pastor simplesmente, mas um pastor fiel à tua palavra, Pai. Pastor, ó Deus, que conduza aquelas ovelhas ao caminho do Senhor. Também, ó Deus, te clamamos por membros, que a igreja cresça. Mas mais do que crescer em números, ó Pai, cresça em espírito e em verdade. Muito obrigado, ó Deus, por essas chuvas na região. Mas, ó Deus, te pedimos que proteja o teu povo, ó Pai, que muitas vezes, por inundações, está padecendo. Que o Senhor venha cuidar delas, protegê-las, ó Deus. Mas nós te agradecemos por essa chuva, ó Deus, principalmente nessa terra sedenta, ó Pai, que passou anos e anos sem chuva. É a tua bênção sobre essa terra. Nos dê, ó Deus, a oportunidade de anunciar Cristo, ó Deus, em tempo e fora de tempo. Há tempo para tudo. Há tempo de dormir, há tempo de estudar, há tempo de acordar, há tempo de paz, há tempo de guerra. Mas anunciar a tua palavra é em tempo e fora de tempo. Nos capacita, ó Deus, para anunciar a tua palavra. Nós te agradecemos também pela saúde de Irmanita, ó Deus, que o Senhor tem conduzido, abençoado, Deus, livrado de um mal maior, que ela possa repousar e recuperar, meu Deus, toda a sua saúde e vitalidade. Também, ó Deus, te pedimos pelos teu povo espalhado nesse mundo, ó Deus, em cada canto do mundo, ó Deus, o Senhor esteja fortalecendo, dando ânimo, ó Deus, para viver em santidade, perseverando até o fim, ó Pai. As tuas igrejas espalhadas nesse país, aos teus pastores, ó Deus, que eles continuem anunciando a tua palavra, ó Pai, mesmo com o risco da própria vida. Por fim, ó Deus, te pedimos por comunhão, ó Pai, que essa igreja tenha comunhão com os eleitos cada vez mais íntima, ó Pai. Essa comunhão, ó Deus, não é comunhão de sangue nem de DNA, ó Pai, é comunhão do Espírito. Que possamos nos fortalecer nessa comunhão. Que possamos negar a nós mesmos, ó Pai, por amor a Ti e amor ao próximo. E que, ó Deus, o Senhor venha proteger a nossa vida familiar. Que possamos, ó Deus, estar sempre prestando o culto doméstico. Sempre conduzindo e orientando nossa família. Abençoa esses pais de família, ó Deus. Que eles venham a entender a sua responsabilidade na condução da família. Abençoa as mães de família, a importância que elas têm na educação dos filhos. Abençoa os filhos, ó Deus, que eles venham ser tementes aos pais. Porque se eles forem tementes aos pais, estarão sendo tementes ao Senhor. Dá-nos uma tarde na Tua presença, ó Deus, e um culto à noite. Um culto solene, que possamos ouvir a Tua voz. No nome de Jesus, amém. Estamos encerrados.